Janela Esportiva, apoio cultural, Suco Prats, é da fruta para o copo. Lubrifique, há mais de 23 anos atendendo Araraquara e região. Droga Vem, faz bem. Vica Esporte, futebol e cidadania. Um abraço, um grande abraço a você que a partir de agora acompanha a nossa Janela Esportiva. Hoje, quarta-feira, 24 de abril de 2019. E hoje com um convidado muito especial. E você ajude a gente a fazer o programa, faça pergunta para ele, manda aqui pelo WhatsApp da Janela Esportiva, pelo Facebook dos Campeões da Bola, enfim. Mande a sua pergunta para ele, daqui a pouquinho a gente faz a apresentação desse convidado super especial. Vamos falar muito de Ferroviária, dessa campanha maravilhosa que a Ferroviária fez no Campeonato Paulista e projetar aí o Campeonato Brasileiro da Série D, que começa daqui a pouquinho, hein? Daqui 2 semanas, 1 semana e meia, a bola rola e a Ferroviária estreia na Fonte Luminosa diante do Joinville. E você mande sua pergunta para o telefone, por WhatsApp aqui, 99796-3867. 99796-3867. Grande abraço para o Lecoque, para o Marcelo da produção e para o Marinho Rosa lá no AM da Cultura, espalhando o som da Janela Esportiva para todo o território nacional. Marcos Chiochini, um grande abraço e seja bem-vindo à Janela Esportiva. Um abraço, Vaguinho, um abraço aos telespectadores, aos ouvintes da Rádio Cultura AM, ao nosso convidado que daqui a pouco a gente vai apresentar oficialmente. Muitos já viram, né, na abertura já do programa pela imagem. E a Ferroviária vai se preparando. Ontem chegou mais uma peça e o nome do jogador quase derrubou todos nós. Se você não bate o olho direito no nome, você erra. A gente de primeiro nome, a assessoria divulgou corretamente o nome, a publicação foi correta. Só que você bate o nome, bate o olho e você fala assim, é Dedé. Não, é Dedê. Dedê Costa é o novo reforço da Ferroviária, vem do Patrocinense, jogou aí por outras equipes com projeção, com grandes equipes de camisa do futebol brasileiro, Juventude e Goiás. Mais uma peça aí para ajudar. Eu já vou dar uma dica do convidado. Para ajudar o nosso convidado e o time da nossa cidade na Série D. Tá certo. E vamos apresentá-lo já, né, Marquinhos? Apresentar o nosso convidado aqui, o técnico da Ferroviária, Vinícius Munhoz, está presente aqui para fazer esse programa junto com a gente e falar muito de Ferroviária. Vinícius, primeiro, parabéns pela campanha da Ferroviária. A Ferroviária fez um campeonato dentro das suas possibilidades, um campeonato muito bom, jogou para nós o melhor futebol do Campeonato Paulista e por uma circunstância ou outra o time ficou fora da fase semifinal do Paulistão depois daquela eliminação para o Corinthians, mas o saldo foi excelente. Então a gente aqui está de público parabenizando você, toda a comissão técnica, diretoria, jogadores, pela campanha mostrada, pelo futebol mostrado da Ferroviária dentro do Campeonato Paulista. Um abraço e seja bem-vindo à Janela Esportiva. Prazer poder participar junto com vocês, né? Meu boa tarde, meu bom dia a todos. Agradecer as palavras, né? Vejo também que a Ferroviária teve uma boa participação ao longo dessa competição, né, ao longo do Campeonato Paulista, trabalhando também no resgate, né, da Ferroviária, já que em anos anteriores não teve o sucesso que experimentou esse ano, né, fruto de um trabalho muito bem planejado, muito bem organizado, né. Hoje a Ferroviária conta com grandes profissionais, né, trabalhando no clube. E eu me sinto muito feliz por ser o treinador da Ferroviária nesse momento, né? E ter tido uma participação tal qual nós tivemos aí ao longo do Campeonato Paulista. Tá certo, o Vinícius fica com a gente aqui e nós vamos, a partir do segundo bloco também, e claro, ele vai participar do programa todo, né? Mas a partir do segundo bloco a gente vai detalhar muito mais de Ferroviária, né, Marquinhos? Isso, primeiro bloco, agora falando um pouco mais do esporte amador, Vaguinho, o basquetebol masculino sub-19 Araraquara Fundesport segue se preparando aí para o duelo desta sexta-feira pelo Campeonato Paulista. Será o terceiro jogo do time, o terceiro fora de casa nesse início do Paulista Juvenil de 2019,
O time vai ao Vale do Paraíba, vai a São José dos Campos na sexta, 8 da noite, lá no ginásio Lineu de Moura, enfrentar o São José. Por outro lado, a equipe adulta, Araraquara Fundesporte, volta à quadra domingo, 11 horas da manhã, lá em São João da Boa Vista contra São João. Depois da vitória contra a equipe de Joinville por 76-66, a equipe comandada pelo Fábio Apolinário, vai tentar manter aí o embalo e tentar conquistar aí a terceira vitória, a segunda consecutiva, para voltar a sonhar com uma classificação. Basquete feminino, que também vem numa sequência positiva, 4 jogos, 4 vitórias, vai a Santo André amanhã, 7h30 da noite, enfrentar o Santo André na casa das adversárias. Boa sorte aí ao basquete masculino juvenil na sexta, o basquete adulto no domingo e as meninas amanhã lá no ABC Paulista contra o Santo André. Falando de Taça Libertadores da América, a bola rolou ontem. Nós tivemos 6 partidas e 3 brasileiros em campo e um time eliminado. O Atlético Mineiro deu adeus logo na primeira fase do campeonato. Tivemos a derrota do Atlético Mineiro no Mineirão para o Nacional do Uruguai por 1-0. Tivemos a vitória do Cruzeiro, que faz uma campanha sensacional. O Cruzeiro 100% de aproveitamento e não tomou nenhum gol até agora dentro da Taça Libertadores da América. Ontem, vitória na Venezuela por 2-0 em cima do Deportivo Lara. E tivemos a belíssima vitória do Grêmio, lá em Assunção, no Paraguai, no Defensores del Chaco, 2-0 em cima do Libertad, que era o líder, continua líder do grupo, e o Grêmio agora depende de uma vitória na semana que vem não, daqui 2 semanas, lá na Arena do Grêmio, diante da Universidade Católica do Chile. Vencer, o Grêmio estará classificado para outra fase da competição. Então, parabéns ao time dirigido pelo Renato Gaúcho, que conseguiu, ele disse que o Grêmio iria se classificar, e o Grêmio está a uma vitória aí da classificação. Hoje nós teremos 7 partidas. O Internacional joga lá em Lima, no Peru, diante do Alianza Lima. O Inter também faz uma grande campanha, praticamente já garantido lá na outra fase. O Flamengo joga em Quito contra a LDU, um jogo difícil. Mas o Flamengo precisa de um empate para garantir vaga na outra fase. E o Atlético Paranaense, que vai à Bolívia enfrentar o Jorge Wilstermann, o Atlético também fazendo uma boa campanha dentro da Copa Libertadores da América. E tem a Copa do Brasil hoje, né? Jogos de volta, teremos Vasco da Gama e Santos em São Januário. O Santos abriu uma boa vantagem na Vila, 2-0, pode perder por um gol de diferença. O mesmo acontecendo com o Fluminense, que vai ao Recife enfrentar o Santa Cruz, também fez 2-0 na ida e pode perder por um gol de diferença. Tem Chapecoense e Corinthians e Chapecoense na Arena Corinthians. O Corinthians precisa de uma vitória por 2 gols de diferença no tempo normal para avançar a outra fase. Se o Corinthians vencer por um gol de diferença, o jogo vai ser decidido nos pênaltis, já que a Chapecoense venceu primeiro por 1-0. E tem Juventude e Vila Nova. Esse é o primeiro jogo entre as duas equipes, lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O segundo jogo lá para Goiânia. Então são jogos da Copa do Brasil, jogos da Libertadores da América. Vinícius Munhoz, saindo um pouco de Ferroviária e entrando na Copa Libertadores da América, te surpreendeu essa eliminação do Atlético Mineiro logo na primeira fase? Olha, se tratando de equipes da grandeza do Atlético, né, sempre é surpreendente, né, porque nós brasileiros sempre criamos uma expectativa grande em torno da participação de equipes brasileiras, né. Além de toda a tradição do Atlético Mineiro, há também um elenco muito qualificado, né, profissionais também muito qualificados, trabalhando, né, a serviço do Atlético Mineiro, e a mim me surpreende sim a eliminação, né, porque esperava, né, por tudo que tem o Atlético, pelo seu elenco, né, pelo trabalho que é realizado pelo Atlético nos últimos anos, aí uma classificação do Atlético, de repente até com uma certa facilidade, né? Mas nós sabemos também que a Libertadores hoje é uma competição muito difícil, né? O Atlético Mineiro conta com adversários também difíceis na sua chave, né? Mas esperava assim um melhor desempenho em se tratando de Atlético Mineiro. E lembrando que desde 2016 sempre nós temos um brasileiro sendo eliminado na primeira fase. 2016 o Palmeiras, 2017 Flamengo, 2018 Vasco e 2019 o Atlético Mineiro. Agora, bom jogo mesmo e grande resultado fez o Grêmio, né? O Grêmio conseguiu uma vitória expressiva ontem, jogando diante do Libertad, que é um bom time. Exatamente, precisava da vitória
para chegar vivo, né? A última rodada, porque o Grêmio sabe que trazendo uma decisão para o seu estádio, né? Tem muita força do seu torcedor, né? Uma equipe que cresce em momentos decisivos, né? E dentro do que o Grêmio havia se planejado para esse jogo, obteve o sucesso, né? Conseguindo a vitória e chegando com muita força, né? Na minha opinião, para esse jogo decisivo aí na última rodada. Exatamente. Aliás, o futebol gaúcho, a gente fala do futebol gaúcho porque você tem a autoridade para falar e conhece como ninguém, né? O futebol gaúcho. O Inter e Grêmio na Taça Libertadores, seria até estranho o Grêmio sair numa primeira fase, já que é uma equipe que se dá muito bem nessa competição e está acostumada, né, Vinícius? Exatamente, uma equipe copeira, como se diz na gíria do futebol. Experimentou alguma dificuldade ao longo das fases dos jogos iniciais, né? Do início da competição, porque, como falei, a Libertadores é uma competição muito difícil, né? São reunidos os principais clubes de cada país, né? E o Grêmio experimentou alguma dificuldade inicial, mas vem se recuperando, tem uma equipe muito competitiva, né? O Internacional também vem experimentando um bom desempenho. Entendo que muito do que essas equipes vêm apresentando ao longo da Taça Libertadores é fruto da continuidade dos seus treinadores, né? Tanto o Odair quanto o Renato aí tem um período significativo e importante à frente das suas equipes, né? Uma ideia de jogo consolidada em ambas as equipes, e eu entendo que isso também contribui bastante para esse desempenho que as equipes vêm tendo na Copa Libertadores, né? Volto a dizer, uma competição extremamente difícil, mas que os gaúchos aí já se credenciam, né? A avançar de fase e cria uma expectativa enorme em seus torcedores aí de chegar muito longe nessa competição. Tá certo. E tá chegando bastante perguntas para você aqui, viu? Pois não. A partir do segundo bloco a gente vai detalhar tudo para você aqui. E o pessoal continue mandando a sua pergunta aqui para o Vinícius Munhoz. O telefone, o WhatsApp da Janela Esportiva, 997963867. E também tem o Facebook, né, Marquinhos? Isso, facebook.com/campeões da bola Araraquara. A gente também tem algumas mensagens já para o Vinícius. A maioria não é nem pergunta, a maioria é parabéns, mas daqui a pouco a gente vai ler, vai citar esse pessoal aí, mandando a mensagem para o professor a partir do segundo bloco. Tá certo, e nós estamos saboreando o delicioso suco Prates, da fruta para o copo, hoje sabor uva. Preferência no Vinícius, hein? O Roque Júnior gosta de laranja, o Vinícius gosta de uva. Então um grande abraço para o Arroio, que é, né, do suco Prates, que estamos aí colocando à nossa mesa no dia de hoje o suco de uva. Nós vamos para o primeiro intervalo, viu, Marcelo? Vamos para o primeiro intervalo aí, Lecoque. E a gente volta para aí detalhar tudo de Ferroviária com o Vinícius Munhoz. Um intervalo e a gente volta na sequência. A Casa das Cortinas é uma loja especializada com cortinas prontas e sob medidas. Lá você encontra persianas verticais, horizontais, capas para sofá, box em acrílico e vidro temperado, porta sanfonada, cortinas rolo, romana, painel, tecidos e acessórios em geral. Ligue lá, fale com Humberto e tenha um atendimento personalizado. Decore seu ambiente com estilo. Faça um orçamento sem compromisso. Casa das Cortinas, Rua São Bento, 1078 no centro. Telefone 33359888. A Nova Bate trabalha com as principais marcas de baterias do mercado. É distribuidor exclusivo das baterias Júpiter e Bosch para Araraquara e região. Lá você encontra também bateria estacionária, automotiva, bateria para motos e para bicicleta elétrica. A Nova Bate vende no atacado e no varejo. Nova Bate tem estacionamento próprio e a melhor equipe para atender você. Fica na Rua Gonçalves Dias, 1113 no centro. Telefones 3461-9332, 3461-9333. Nova Bate, o shopping das baterias. A Droga Vem é a rede de farmácias que mais cresce na região e por isso tem sempre uma perto de você. São 30 lojas Droga Vem em Araraquara, Matão, Américo Brasiliense e Taquaritinga, oferecendo a você muito mais conforto e praticidade. Disque entrega no Alô Saúde e WhatsApp, aplicação de soro injetáveis em domicílio e o Dia G com genéricos ainda mais baratos. Na Droga Vem, descontos para associados da Unimed, cartão exclusivo que dá vantagens e prazo de pagamento e muito mais. Veja no site o que mais a Droga Vem tem pra você. Droga Vem, faz bem.
A Lubrifique é uma loja especializada em EPIs, para uso industrial, comercial, agrícola e residencial. Capacete de segurança, luvas, calçados para indústria e linha clínica, cintos, aventais, óculos de proteção, uma vasta linha de qualidade com os melhores preços, ferramentas, itens de jardinagem, lubrificação, toda a linha da MacLub, sinalização, adesivos, produtos para borracharias e postos de gasolina. Lubrifique, pagamento facilitado e entrega rápida para Araraquara e região. As últimas novidades da estação estão na Lilian Tags. Calças, blusas, saias para balada, para academia. Vá conhecer o novo espaço da loja, recheados com as últimas tendências da moda. Sorte sua que a Lilian Tags está cheia de novidades e oferece os melhores preços e condições de pagamento. Vá conhecer o espaço e se apaixone pelos looks da Lilian Tags. Rua 9 de Julho, 797 no centro. Seu filho é louco por futebol? Faça a inscrição do seu filho na escolinha de futebol Guerreirinhos do Fluminense, no Vic Esporte. E ele vai desenvolver o seu talento, sob a supervisão direta do Vica, um dos grandes ídolos da Ferroviária e do Fluminense. Um local amplo, bonito, onde o futebol e a cidadania andam juntos. Fácil acesso, na rodovia Araraquara Bueno de Andrada, com placa indicativa. Ligue 99177-8095 e agende uma visita. Vic Esporte, futebol e cidadania. É refrescante, é saboroso, inigualável, delicioso, a qualquer hora, em todo lugar. Beba Suco Prats, você vai gostar. Suco Prats é da fruta para o copo. Beba Suco Prats, não tem nada igual. É saúde, é energia, toda hora, todo dia. Suco Prats 100% natural. Prats. Suco Prats é da fruta para o copo. Estamos de volta para o segundo bloco da nossa janela esportiva. Agora sim, falando de Ferroviária com o técnico Vinícius Munhoz, Marquinhos. Sim, o pessoal mandando mensagem aqui. E antes da gente começar o bate-papo, as primeiras perguntas aqui. A primeira pergunta, com certeza aqui, o Vinícius, a gente já até imagina a resposta, né, do Vinícius. O Vinícius, o Ricardo Soranzo mandando aqui. Os jogadores que já chegaram, professor, o treinador conhece esses atletas? Trabalhou juntamente com a diretoria na contratação desses nomes que já, pelo menos que já foram anunciados oficialmente? Isso é importante de se comentar, né? A Ferroviária é muito cuidadosa em relação às suas contratações, né? Estabelece alguns critérios importantes para a escolha desses jogadores. Nós estamos atentos ao mercado o tempo todo, seja na montagem para o Campeonato Paulista, né? Quanto agora para a montagem aí da Série D. Nós temos no Célio Preto, nosso analista de mercado, temos o Roque, né, que é quem faz as negociações, e mais eu e o Rogério, né, eu treinador, o Rogério Cunhoche, auxiliar técnico, também contribuindo, né, para a prospecção e exame também desses atletas que a gente tem o cuidado de observar, né. Todos eles são contratados tendo em vista características que venham ao encontro da nossa forma de jogar. Hoje a Ferroviária tem uma identidade de futebol, né? Então se preza muito por essas características, né? Que sejam jogadores técnicos que tenham capacidade de construir bem o jogo, né? Trabalhar bem com a bola. Além disso, jogadores competitivos, né? Que possam se comprometer também ao momento defensivo, né? A marcação. Enfim, jogadores que interpretem bem os diferentes momentos do jogo. E nós estamos muito atentos ao mercado e a atletas que reúnam essas características, né? Então todos eles passam pelo crivo da comissão técnica, da direção, e as decisões são tomadas em conjunto, né? E quem trata das negociações, né, é o Roque Júnior, nosso diretor de futebol, e a Ferroviária tem o cuidado também de só fazer um anúncio, né, desses nomes assim que tiver assinado o contrato, os exames realizados, né, e deve se intensificar aí os anúncios nos próximos dias. Ô Vinícius, hoje se tem muito, fala muito assim, o time tem que ter aquele jogador de vestiário, o jogador que agrega, aquele jogador que é do lado positivo, um jogador que está com vontade de vencer, jogador que já venceu muito, mas que tem aquela, sempre está faltando algo, precisa buscar sempre melhorar. A Ferroviária busca esse tipo de jogador também, né? Aquele jogador de vestiário que faz com que o jogador do bem, que
que leve o time para cima. Esse jogador também passa pela análise de vocês. Exatamente, é um cuidado que nós temos, analisar muito bem o perfil do jogador. Para isso, realizamos muitos contatos, né, com profissionais que trabalharam com os atletas, procuramos observar também os jogos realizados por esses atletas, né? Hoje nós contamos com uma ferramenta importante para análise de jogadores, que é o iScout, um software, né, que os clubes de São Paulo têm à sua disposição. Então é feito um levantamento muito grande de jogadores, né, usando essa plataforma. E um dos cuidados que nós temos é justamente com o perfil do jogador, né? Jogador que contribua para que o ambiente seja um ambiente saudável, um ambiente que possibilite o desenvolvimento de um bom trabalho. Esse é um dos cuidados que a Ferroviária tem, né? Eu entendo como treinador que um dos maiores desafios da comissão técnica e da direção é criar um ambiente para que os jogadores possam desempenhar as suas funções da melhor forma possível. Hoje a Ferroviária tem isso, né? Ou teve isso tanto na Copa Paulista quanto no Paulistão, né? Então, se nós pudermos escolher os perfis e formos cuidadosos nas escolhas, eu acredito que esse ambiente saudável, né? Esse ambiente favorável aos atletas desempenharem as suas melhores funções, né? A sua melhor capacidade, ele é importante. Somos muito cuidadosos, né, nas escolhas que fizemos, para que não tenha aí o ambiente de trabalho prejudicado. Além, obviamente, da capacidade, da qualidade técnica, né, que o jogador precisa ter. Vinícius, a gente tem a informação dos jogadores estão saindo, você está perdendo já várias peças, até foi uma das perguntas que eu fiz para você na última coletiva, né, se era a preocupação dar ritmo para o time até a estreia ou a sua preocupação é ir perdendo jogadores, né? A gente recebeu uma informação ontem da imprensa lá de Alagoas, que parece que o Felipe Ferreira estaria indo para o CRB, acertando com o CRB para a Série B do Campeonato Brasileiro. E quantos jogadores, além dos que já foram anunciados? Se eu não me engano, acho que foram 5 já oficializados pela diretoria. A gente tem alguns outros nomes que a gente busca, a gente apura também com outros companheiros que a Ferroviária já estaria negociando ou estaria até próxima de oficializar para a torcida também. Quantos jogadores, tirando esses 5 que já foram, Vinícius? O Bruno Moraes e o Rafael Luz, os 2 zagueiros e o Dedé Costa ontem. Mas quantos jogadores o Vinícius e a diretoria devem anunciar e devem contratar para essas 2 competições que vocês terão pela frente, Vinícius? Eu não gosto muito de precisar um número específico, né, Marquinho? Eu entendo que se faz necessário para um bom andamento do trabalho, e já fizemos isso ao longo da Copa Paulista e no próprio Paulistão, é ter pelo menos 2 jogadores em cada posição, em igualdade de condições de disputa pela posição e de contribuição para a equipe, né? Então essa é a nossa busca, algumas posições até 3 jogadores. É importante se considerar também que a Ferroviária, à medida que for avançando na Série D, e essa é a nossa expectativa, deve coincidir em algum momento com a participação da Ferroviária na Copa Paulista, e se faz necessário uma quantidade maior de jogadores, né? Estamos atentos ao mercado também para atender a Copa Paulista, e também a utilização de jogadores da categoria de base, né? Esse é um dos objetivos da Ferroviária para essas competições, né? Ter jogadores da categoria de base presente, né? Então, vamos ser muito, muito cuidadosos em relação à montagem, mas não te precisaria um número ideal, e sim tendo aí jogadores em condições de disputar a posição, né? E desempenhar com qualidade aí o seu papel, né, na equipe da Ferroviária. No caso do Felipe, confirma essa informação, Vinícius? Ele está perdendo mais um aí para o CRB ou ainda não se concretizou? O Felipe, né, Marquinhos, assim como a grande maioria do elenco da Ferroviária, pelo que ele desempenhou ao longo do Paulistão, chamou a atenção de muitos clubes. O que nós sabemos é que há o interesse de muitas equipes nesse atleta, assim como em muitos do elenco da Ferroviária que disputou o Campeonato Paulista. Eu não sei te especificar precisamente, né, mas a gente deve saber aí nos próximos dias, através do anúncio, né, do clube com o qual o Felipe está negociando, né, mas eu confesso que hoje não tenho como precisar aí qual seria a equipe, diante das inúmeras propostas aí que os jogadores vêm recebendo, né, e não é diferente com o Felipe Ferreira. Vaguinho, só uma pergunta aqui para o professor, de um torcedor do Lemão, do Roberto Oliveira, professor. Bom dia, campeões da bola, bom dia, Vinícius Munhoz. Pergunta ao professor, se muda o estilo de jogo ou não? Digo em posse de bola. Obrigado, parabéns pela campanha e grande abraço. Do Roberto Oliveira. Como chama ele? Roberto Oliveira. Roberto Oliveira. Agradecer ao Roberto Oliveira aí os comentários.
Eu penso que até o interesse da Ferroviária na renovação, né, e o meu interesse também na continuidade do trabalho, é de que entendemos que a ideia, a identidade de futebol, ela tem que permanecer, né? A Ferroviária, quando fez a busca pela minha pessoa, entendia que tinha que ter um profissional com a qualidade, com as características que vinham em encontro do pensamento de futebol da Ferroviária, né? E isso é motivo de comentário nas nossas reuniões com a direção, é justamente não abandonar aquilo que nos levou, por exemplo, às quartas de final do Paulistão e a decisão da Copa Paulista. Obviamente que sempre situações têm que ser melhoradas, né? Correções têm que acontecer. Então eu não vejo que mudanças significativas tenham que acontecer na forma de jogar, na identidade de futebol, e sim um aperfeiçoamento, né? É isso que a gente vem procurando nas reuniões com a comissão técnica no dia a dia, com as reuniões com a direção, né? E o Roque Júnior contribui muito para esse momento, com toda a sua experiência, né? E sempre é um profissional muito disponível a nós da comissão. Então eu acredito que não é momento para se fazer grandes mudanças, e sim a continuidade, né, desse futebol que levou a Ferroviária à decisão da Copa Paulista e às quartas de final aí do Paulistão em 2019. Ô Vinícius, não é nenhuma pergunta, não, é um elogio para você aqui, um parabéns do Carlos Alberto, lá de Gavião Peixoto. Treinador bom é aquele que faz um time do interior ter padrão de jogo. Os times grandes têm elencos caros e futebol pobre. Então, a Ferroviária tinha um futebol ofensivo. Vinícius é um treinador moderno, parabéns a ele pela campanha na Ferroviária. Agradeço a gentileza do Carlos, né? Importante para mim ter o carinho do torcedor. Aliás, foi um trabalho de resgate importante realizado pela Ferroviária também. A presença do nosso torcedor, né? Muitos jovens, muitas crianças presentes no estádio, o Marquinho que acompanhou bastante, o Vaguinho também se fez presente, pôde perceber, né, a presença maciça do nosso torcedor, e o que me chamou a atenção as crianças, né? Me chamou a atenção a imagem na eliminação para o Corinthians, do menino chorando, né? Chegou até nós. Enfim, eu acho que também uma das nossas missões é poder ter o torcedor mais uma vez próximo da Ferroviária. A Ferroviária é uma equipe que sempre se caracterizou, né, por ter uma torcida forte, uma torcida que apoia a equipe, uma cidade que vive em função da Ferroviária, e vejo que estamos trabalhando nesse resgate também, que é importante. Por isso o meu agradecimento ao Carlos e todos aqueles torcedores que sempre me abordam na rua, né, ou procuram conversar comigo através das minhas redes sociais aí. Fica o meu agradecimento, porque eu acho que muito do que conquistamos também ao longo do Paulistão, né, eu divido com o nosso torcedor, que se mostrou fiel e presente em todos os momentos junto com a Ferroviária. Também não é nenhuma pergunta, é um parabéns do Rodolfo Lodi, professor. Bom dia, Marquinhos, Vaguinho, bom dia, professor. Agradece o professor por ele tratar a nossa gloriosa Ferroviária com tanto profissionalismo e carinho. Ele é muito importante, você no caso, Vinícius, você é muito importante para a Locomotiva e para nós, torcedores. Um abraço do Rodolfo Lodi, da Valéria e toda a família. E o Rodolfo, professor, naquela montagem do time, todos nós, torcedores, imprensa, tá vindo jogador rebaixado, de time rebaixado, será que esse time vai? E o Vaguinho aprova, o Rodolfo falou, esse time vai dar liga, professor. E foi o que aconteceu, o Rodolfo Lodi aí mandando uma mensagem para você. Agradecer, né, ao Rodolfo pelas palavras. Entendo que no momento de reformulação no elenco, de contratações, né, de se criar um novo trabalho, a desconfiança ela é normal, né? Ainda mais se tratando de Ferroviária, por toda a tradição que esse clube tem, pela grandeza da Ferroviária, é até normal a desconfiança inicial, né? Mas eu concordo com o Rodolfo, né? Tratamos com seriedade, jogamos trabalho em cima da desconfiança, porque é o que cabe a nós profissionais fazermos, né? O tempo passou, tivemos um início de competição muito bom, que contribuiu também, né, para a confiança do trabalho como um todo, e depois o direcionamento foi no aperfeiçoamento desse trabalho, que nos levou até as quartas de final, né? Então o que eu posso dizer ao torcedor é que sempre seremos muito cuidadosos com esse trabalho na Ferroviária, né, tratando com muita seriedade, nos empenhando muito junto com os jogadores no dia a dia, porque eu penso que dessa forma aí a gente se aproxima dos resultados, né, e daquela expectativa aí que todo torcedor e vocês da imprensa têm em torno do trabalho que a Ferroviária realiza.
Vinícius, eu queria fazer uma pergunta para você, depois foi passando, mas a gente que estava lá em Itaquera, no último jogo da Ferroviária no Paulistão, e o que a gente mais viu, e a torcida também da Ferroviária que estava lá, pelos microfones da cultura, estavam os campeões da bola presentes lá na Arena Corinthians, foi os jogadores se entregarem até o final, e ao final do jogo, muitos encostaram ali naquele corredor de acesso do gramado, do vestiário da Arena Corinthians, e choraram. Qual foi o clima que você encontrou do vestiário e sentindo a entrega dos seus jogadores? Porque não é querer julgar time por time ou jogador por jogador, mas a Ferroviária poderia não ter o elenco, e como não tinha, o elenco mais caro do Paulistão. Mas pelo que a gente pôde sentir, do que a gente cobriu, foi um dos elencos que mais se entregou dentro desse Paulistão. Como é que você encontrou o vestiário com os jogadores, a maioria deles praticamente chorando a eliminação no Paulistão? O sentimento é de tristeza naquele momento, né, Marquinhos? Acho que não pode ser diferente, de frustração também por ter chegado tão perto e diante de um adversário tão difícil, levar uma decisão para os pênaltis, onde saímos perdendo, né, naquela oportunidade lá em Itaquera, conseguimos uma igualdade diante de todo aquele contexto adverso que o Corinthians faz para as suas equipes, que o torcedor do Corinthians faz aquele clima adverso para os seus adversários, né? E nós conseguimos empatar o jogo no tempo normal, talvez até criar mais possibilidades de ainda vencer o jogo no tempo normal e ser eliminado nos pênaltis. Fica um sentimento de frustração por ter chegado tão perto. E o choro, a tristeza dos jogadores mostra muito o que foi esse grupo da Ferroviária, né? Eu tenho que fazer um comentário a respeito do grupo de jogadores, porque esses jogadores foram os diferenciais da equipe, né? Jogadores que se empenharam, que entenderam muito rapidamente a forma da Ferroviária jogar, né? Estiveram sempre muito atentos às correções, por vezes se mudava, se mexia na equipe e o desempenho não caía, né? Tanto aquele que saía quanto o que entrava entendia que o momento era de se mudar, né? Eu tive sempre o respeito dos atletas nesse sentido. Desempenharam muito bem dentro do campo, vocês da imprensa e a torcida da Ferroviária viram o empenho desses jogadores, muitos deles se identificaram muito com a cidade de Araraquara, com a equipe da Ferroviária, inclusive tem contrato mais longo com a equipe da Ferroviária. Enfim, acho que muito do que nós colhemos ao longo dessa nossa participação também é em função do grupo de atletas que montamos, né? Muito identificado com o trabalho e com a Ferroviária, a ponto de chorar, né, e sair muito triste aí da eliminação que tivemos aí pela equipe do Corinthians naquela decisão ali de quartas de final. Ô Vinícius, até uma pergunta, viu, Vaguinho? Uma pergunta não, um parabéns do Dipoy, lá, do diretor do Dipoy. O Eduardo Dipoy é o diretor do basquete aqui de Araraquara. E o basquete de Araraquara, Vinícius, tem a cor grená em identificação à própria Ferroviária, o amor que os dirigentes têm do basquete pela própria Ferroviária. E o Dipoy, pai dele, por muito tempo foi diretor e colaborador. Aquele diretor colaborador de colocar dinheiro no clube, o seu Giovanni Dipoy, que hoje não está mais entre nós, lá nos anos 80, e ele diz que o pessoal do basquete está muito feliz, orgulhoso pelo trabalho de você, pelo seu trabalho na Ferroviária, e como torcedores te parabenizando, e também feliz aí o Dipoy pela sua permanência na Ferroviária. Um abraço ao Dipoy, né, parabenizar ele também pelo trabalho que realiza. Araraquara tem essa vocação esportiva, né, da cidade. Eu que estou há quase um ano aqui, já vou tomando conhecimento do quanto há o empenho de muitas pessoas, né, no sentido de reconhecerem Araraquara como um polo esportivo importante do estado de São Paulo, né, e são exatamente com pessoas com essa vocação, né, como o Dipoy como o presidente Salmazo, por exemplo, na Ferroviária, que é outro líder importante desse processo, né, junto com toda a diretoria e corpo administrativo da Ferroviária. Eu vejo que aos poucos aí a cidade de Araraquara vai ocupando, né, o seu espaço, e é muito de pessoas como o Dipoy, que são abnegados, né, e procuram dar o seu máximo aí, alavancando o esporte local aí da cidade de Araraquara. Ô Vinícius, tem uma pergunta aqui do Carlos Guerreiro para você. Bom dia aos amigos dos campeões da bola. Primeiro, parabéns ao Vinícius pela campanha no Paulistão. Obrigado. Agora, para a Série D do Campeonato Brasileiro, no primeiro jogo, em que porcentagem você acha que o time vai estar
para que realize uma boa campanha? É difícil precisar em números, em percentuais nesse momento, né? Eu diria que passado o período de preparação, a Ferroviária vai estar no melhor momento possível. Eu acredito como treinador que a performance de uma equipe ela é construída ao longo da competição. Nós não temos a obrigação de no primeiro jogo já estar com a equipe na melhor forma possível e já tendo que golear a equipe adversária na estreia, né? Eu acredito muito no desenvolvimento da equipe ao longo da competição. Obviamente que temos que ter um cuidado para a estreia, né? Já estamos o tendo ao longo de toda a pré-temporada e acredito que para essa estreia contra a equipe do Joinville, a Ferroviária vai estar no seu melhor momento possível, né? Tendo em vista aí a saída recente de uma pré-temporada e o início de uma competição. Temos focado ao longo de todo o período preparatório no desenvolvimento e na adaptação dos novos atletas à ideia de jogo da Ferroviária. Vejo os atletas num processo bem acelerado de aquisição, assim como foi no Paulistão. Nós contamos com uma comissão técnica qualificada, né, que tem no Rogério Cunioche um outro treinador, né, não considero o Rogério como um auxiliar, e sim um treinador ao meu lado. Tivemos a chegada recente do Mário Comia, que é o nosso preparador físico. Temos o Célio Preto, que é o nosso analista de desempenho. Hoje o Rafael, treinador de goleiro do Sub-20, está integrado à comissão técnica da Ferroviária de forma interina, né, contribuindo também para que o trabalho aconteça. Temos ainda o Rafinha, nosso fisioterapeuta, o Jean, fisiologista. Temos o João Paulo, que é o nosso fisioterapeuta, o Christian, nosso supervisor, o Jonathan na assessoria junto com o Thiago, né, que está em férias. Enfim, são muitas pessoas que fazem o trabalho da Ferroviária acontecer, né, e muito da qualidade que a gente experimenta no período preparatório é em função da qualificação da comissão técnica, né, por isso faço questão de citar os nomes, né, e dizer que é um trabalho em conjunto muito bem feito e que a Ferroviária vai procurar ao longo da competição e já desde a sua estreia, né, se empenhar ao máximo para atender a expectativa dos nossos torcedores e de todos aqueles que estão em torno desse trabalho aí da Ferroviária. E tem uma pergunta aqui do Marcelo Taxista, que chega quase mais ou menos a mesma aí do Carlos Guerreiro, né? Com a permanência dos jogadores do Campeonato Paulista que ficaram no elenco da Ferroviária e as contratações feitas, quais as chances nossas na Série D? Olha, a Série D é uma competição que se caracteriza por muita dificuldade. É a reunião das melhores equipes dos estados, né, do Brasil, que não estão em calendários de A, B e C, né? Então se fazem construções de boas equipes, né? Há pouco comentávamos em off aqui sobre o Avenida, lá de Santa Cruz, por exemplo, que é da chave da Ferroviária, que fez uma brilhante participação na Copa do Brasil, né? Fez um jogo importante contra a equipe do Corinthians, eliminou, por exemplo, o Guarani, né, numa fase anterior. Temos o Joinville, uma equipe muito tradicional dentro do cenário brasileiro, até 2-3 anos atrás na Série A do Campeonato Brasileiro, então outra equipe muito tradicional. O Maringá também sempre estando nas primeiras posições do campeonato estadual lá do estado do Paraná, então eu espero muita dificuldade da parte dos nossos adversários e a Ferroviária focando naquilo que lhe cabe, né, que é se preparar bem ao longo do período preparatório, estudar bem esses adversários e ser competitivo. Esse é o maior foco nosso e pensar jogo a jogo. Eu penso que essa é um cuidado importante para esse tipo de competição, pensar o jogo a jogo, né, para diminuir a ansiedade e conseguir ser competitivo na maior parte dos jogos, né, e nos aproximarmos das vitórias, né. Eu entendo que essa é uma forma coerente de tratar a competição, sem prometer nada ao nosso torcedor, além de muito empenho, seriedade e dedicação em todos os jogos. Tá certo, nós vamos para mais um intervalo e na sequência a gente vem para o último bloco da Janela Esportiva, continuando esse papo gostoso aqui com o Vinícius Munhoz, técnico da Ferroviária. Intervalo e a gente já volta. No próximo programa a gente vai te mostrar como a luz
pode iluminar a sua saúde. Falaremos sobre tratamentos com laser com a ortodontista Carla Jimenez. E como todos nós queremos uma mente saudável, ter emoções inteligentes, ricas e proativas, teremos dicas com a psicóloga e psicanalista Luciana Marquesan. Além da cozinha mais saudável da TV Cultura Paulista, comandada pela personal cook Daniela Borsari Ruinho. Espero todos vocês. Conexão Saúde, todas as quartas, às 10h30 da noite, na TV Cultura Paulista. Na Hidrocon, o atendimento e a qualidade dos produtos fazem a diferença. Materiais hidráulicos, parte elétrica, ferramentas em geral e uma grande quantidade de outros produtos, a Hidrocon atende na hora. Sempre que precisar, conte com a Hidrocon. O Luiz e sua equipe estão à sua disposição. E a Hidrocon agora é revendedor autorizado da CRV Portas e Janelas. Hidrocon, Rua Maurício Gale, 4167, Celmidei 1, telefone 33 24 70 39. Urso Branco Feirão de Calçados. Lá você encontra calçados masculinos, femininos e infantis. Tem renovação de estoque toda semana. Os melhores preços da cidade e uma equipe treinada para melhor atender você. Fica na Rua 13 de Maio, 971, Vila Xavier. Telefone 33 57 0557. Urso Branco. As últimas novidades da estação estão na Lilian Tags. Calças, blusas, saias para balada, para academia. Vá conhecer o novo espaço da loja, recheados com as últimas tendências da moda. Sorte sua que a Lilian Tags está cheia de novidades e oferece os melhores preços e condições de pagamento. Vá conhecer o espaço e se apaixone pelos looks da Lilian Tags. Rua 9 de Julho, 797 no centro. Conheça o Centro de Formação de Condutores Educar. Cursos de reciclagem para condutores infratores, reciclagem preventiva, primeira habilitação, aulas de simulador, cursos para renovação da CNH, equipe qualificada e ambiente climatizado. CFC Educar, Avenida Brasil 367, entre as ruas 2 e 3, bem no centro de Araraquara. Curta também nossa página no Facebook e lembre-se, um trânsito melhor começa com a educação. CFC Educar Araraquara. A Droga Vem é a rede de farmácias que mais cresce na região e por isso tem sempre uma perto de você. São 30 lojas Droga Vem em Araraquara, Matão, Américo Brasiliense e Taquaritinga, oferecendo a você muito mais conforto e praticidade. Disque entrega no Alô Saúde e WhatsApp, aplicação de soro e injetáveis em domicílio e o Dia G com genéricos ainda mais baratos. Na Droga Vem, descontos para associados da Unimed, cartão exclusivo que dá vantagens e prazo de pagamento e muito mais. Veja no site o que mais a Droga Vem tem pra você. Droga Vem, faz bem. Única FM, agora com mais potência, maior cobertura, mais tecnologia. Única FM, 101,3. Líder em audiência qualificada. Paulistão 2019. Apoio cultural. Na Atri Fiat é muito mais negócio. Vem pra Atri, ao lado do Shopping Jaraguá. Cicobi, o maior sistema de cooperativismo de crédito do Brasil. Drogarias Poupa Aqui. Preço baixo é aqui. Solar Filmes, películas para vidro. Despachante Araraquara, sinônimo de rapidez e eficiência, sempre com o melhor serviço. Estamos de volta para o último bloco da nossa janela esportiva. Já vou emendar uma pergunta do Hélio Martins Guerra. O Hélio Martins Guerra é um repórter nosso, né, lá em Blumenau, Santa Catarina, né? Então, Opa. ele é um torcedor apaixonado pela Ferroviária. Já manda ele para Joinville assistir Joinville. Então ele está mandando a seguinte pergunta. Parabéns ao Vinícius Munhoz pela grande campanha no campeonato. Mas notei que o nosso time tinha uma defesa muito boa, um meio-campo muito bom, mas faltou algum detalhe na parte ofensiva. Precisamos de artilheiros como no passado, Teia e Marcão. Será que vamos qualificar esse ataque, Vinícius? É um dos setores que é sempre prioridade, né? Acho que não só da Ferroviária, mas de boa parte das equipes, né? Nós estamos sim, em busca da qualificação desse setor da equipe, né? Assim como do meio-campo, da defesa. Não podemos esquecer também que enfrentamos equipes qualificadas, né? Que tinham também defesas muito bem montadas, né? Que causaram muita
dificuldade a equipe da Ferroviária, mas em boa parte dos jogos a Ferroviária marcou gols também, né? Conseguiu ser efetiva. Claro que, se falando de Ferroviária, sempre a expectativa do torcedor ela é enorme, né? O torcedor quer ver gols, quer ver os seus atacantes insinuantes, né? Tendo vantagem em cima da defesa do adversário. Mas o Campeonato Paulista é uma competição muito equilibrada, né? Tirando as equipes grandes, as equipes ditas do interior experimentam muito equilíbrio nos confrontos entre elas, né? Então a gente tem a preocupação sim de qualificar o setor ofensivo, né? E se na opinião do torcedor deixamos a desejar no Paulistão, agora estamos perseguindo, né? A qualificação de jogadores na frente, né? Conseguir ter mais efetividade ainda no ataque, porque sempre é um setor importante, né, de toda e qualquer equipe, não é diferente se tratando da Ferroviária. Vinícius, a palavra aqui do Fabiano Freitas, torcedor da Ferroviária também. Fala para o Vinícius que confiamos muito no trabalho dele e por ele ser muito inteligente, tenho certeza que vamos subir no Brasileiro. Mensagens para você do Fabiano Freitas. Sempre sem promessa, né, Marquinhos? Além de empenho, dedicação e seriedade, poder levar a Ferroviária o mais longe possível nessa competição, né, e com chance de acesso. É importante o trabalho acontecer bem desde a preparação e nós estamos tendo esse cuidado. E o que eu posso prometer aí ao torcedor é muito empenho, dedicação e seriedade, né? Isso é o que está ao nosso alcance sempre, é ter a sabedoria para conduzir mais uma vez o trabalho como o trabalho tem que ser conduzido, né? E a minha expectativa de sequência do trabalho ela é a melhor possível também e vamos trabalhar e nos empenhar muito para isso. Vinícius, uma pergunta do Dr. Fernando Joy, que é um outro torcedor fanático da Ferroviária. Primeiro, ele parabenizou você pelo brilhante trabalho e pelo seu caráter, acima de tudo. E a pergunta é a seguinte: é possível estabelecer o mesmo modelo de jogo na Série D, com posse de bola e aprimoração, considerando o pouco tempo da pré-temporada e a dificuldade para se montar o elenco, pois os jogadores mais qualificados conseguem se colocar em divisões maiores? Agradeço as palavras do doutor. Dr. Fernando Joy. Dr. Fernando Joy, agradecer as palavras e dizer que vamos sim seguir trilhando o caminho que nos levou, por exemplo, até as quartas de final do Paulistão. Dessa forma que temos que encarar a Série D. Se temos um período curto de preparação, estamos procurando qualificar esse período da melhor forma possível. Uma particularidade da Série D em relação ao Campeonato Paulista é de que teremos semanas cheias, né, para se poder treinar e recuperar os atletas, né? Então há a possibilidade também, através dos treinamentos, de melhorar aquelas observações que faremos no sentido de melhora, né, à medida que os jogos forem passando. Se tem a semana para essas correções acontecerem, também fazer com que os atletas descansem, porque isso contribui para um melhor desempenho também. Então, eu acredito muito que a Série D, diferente do Paulistão, vai nos proporcionar uma continuidade de melhora e de correções, né, ao longo da semana, situação que o Campeonato Paulista não nos proporcionou, né? Então, embora tendo um período preparatório, uma pré-temporada menor, a gente espera poder dar conta, né, ao longo das semanas, aí, aproveitando para fazer as correções, né, que os jogos se mostrarem serem importantes de serem corrigidos. Vinícius, uma pergunta, aí já é minha, chegou de um torcedor da mesma pergunta que o Benito perguntando, mas ele veio aqui no programa e deu entrevista pra gente, está de férias, mora na cidade. O atacante Dinei, que já passou por outras equipes aqui mesmo na Ferroviária, seria uma opção? A Ferroviária chegou a cogitar o Dinei como um reforço, não sei se para a Série D ou para um futuro aqui na própria Ferroviária? O atacante Dinei, que já jogou no Palmeiras. Sim, conhecemos, né, o Dinei, a sua característica. Eu acredito que estava fora do Brasil. Sim, né, no Japão, no mesmo time do Diego Gonçalves. Estava no Japão. É um jogador experiente, né, que já deu a sua contribuição em algum momento para a Ferroviária, né. Muitos nomes são oferecidos, né, o nome do Dinei em algum momento se comentou também, mas há, dentro dos critérios que nós estabelecemos hoje, a tratativa com outros nomes, né, que nós esperamos, como eu falei, nos próximos dias fechar, né. Então a gente trabalha com prioridades, né. Então essas prioridades hoje uma das prioridades é fechar com esses jogadores que já estão com negociações em andamento, né. E o nome do Dinei em algum momento foi comentado, assim como muitos outros, né. Muitos nomes são oferecidos também, né. E nós temos o cuidado de seguir os critérios, né. Seguir
estabelecendo situações que possam qualificar as nossas escolhas, né? A Ferroviária trabalha muito no sentido de diminuir margem de erro nas suas escolhas, né? Já que é muito difícil e complicado se acertar 100%. E a diminuição da margem de erro ela acontece com critérios, com cuidado e obedecendo a escolha dos jogadores através de características, né, como falei, que possam atender ali as diferentes posições da equipe. E a gente estava mostrando algumas fotos ali que a gente buscou nas suas redes sociais, viu, Vinícius? Peguei na sua página lá, eu e a produção aí pra gente mostrar as fotos dessa comissão maravilhosa aí do Paulistão, né? 2 ali já não estão mais, né? Que é o Luiz e também o Léo. Eu queria que você falasse desses 2 profissionais que acabaram deixando a comissão técnica. Infelizmente nos deixaram, sim, porque também são profissionais que sofrem o assédio do mercado, né? O Léo recebeu uma proposta que entendia melhor para esse momento do Guarani. O Léo Fagundes, nosso preparador físico na Copa Paulista e no Paulistão. Assim como o Luiz, treinador de goleiro, Luiz Fernando teve a proposta do Corinthians, né, para a equipe sub-20, entendeu também que era um momento de sair, mas a Ferroviária trabalhou na reposição imediata com profissionais de qualidade, que são o Mário e o Rafael, né, que estão contribuindo e participando do trabalho hoje, mas fica também meu agradecimento ao Leonardo Fagundes e ao Luiz Fernando, 2 grandes profissionais, né, que hoje não integram mais a comissão técnica da Ferroviária, mas o meu desejo, a minha admiração por esses profissionais segue, né? O meu desejo de sucesso a eles aí nas equipes que eles estão representando hoje. Posso te perguntar uma coisa que eu fiquei na dúvida? Claro. O Carille, no final do jogo, ele te deu um abraço lá e falou alguma coisa no pé do seu ouvido. O que o Carille falou? Parte do que ele te falou, você pode falar para a torcida? Porque a gente viu o carinho que o Carille teve com a Ferroviária, o carinho e o respeito, né, que o Corinthians teve com a Ferroviária. Sim, eu tenho um fato curioso com o Fábio Carille, que quando atuei no Audax, lá em Osasco, eu tive a oportunidade de observar o trabalho do professor Tite, uma semana... Foto, né, dos 2 juntos, na fonte? Uma semana no Corinthians, e quem me recebeu naquela oportunidade era o Fábio Carille, que era um dos assistentes, né? Treinador assistente lá da equipe do Corinthians, foi muito atencioso naquela oportunidade comigo. E eu agradeci, perguntei a ele se ele lembrava, né, daquela oportunidade. Ele disse que sim, né, e aproveitou para me parabenizar pelo trabalho e pela equipe. E eu também o fiz, né, porque o Fábio é um profissional vencedor, é um profissional que também eu admiro bastante pela forma como ele trabalha. Então aproveitei a oportunidade ali para parabenizá-lo também, né, e após o jogo lá em Itaquera também tive um contato com ele, onde mais uma vez ele parabenizou, né, o trabalho realizado pela Ferroviária, e desejei sucesso à sequência da carreira do Fábio, porque, como falei, é um profissional qualificado, né, de qualidade, um dos que admiro muito pela sua conduta profissional. Ô Vinícius, um grupo como o da Ferroviária no Campeonato Paulista, um grupo maravilhoso. A gente viu que, como o Marquinhos disse, vários jogadores chorando ao final da partida pela eliminação da Ferroviária e também porque sabiam que ali iria ser desfeito esse grupo por razões de interesses de clubes da Série A, Série B, como está acontecendo na verdade. E agora a Ferroviária montando de novo um time. É gratificante para você, treinador, mas o quanto começar de novo? Vem isso aí na cabeça do treinador, do Vinícius Moura? Começar de novo o trabalho, estava tão bom. Esses são os desafios da carreira, né, Vaguinho? Eu vejo que a grande maioria dos treinadores que hoje têm notoriedade são reconhecidos e em algum momento passaram, né, por essa experiência também. Eu acho que isso dá rodagem, melhora a nossa capacidade profissional. É óbvio que gostaríamos de ter a continuidade, né, do grupo de jogadores, do trabalho em andamento. Comentamos em muitas oportunidades agora ao longo da pré-temporada, e assim que terminou o Paulistão, de que no melhor momento da equipe da Ferroviária o campeonato terminou, né, porque é uma competição curta, é um torneio praticamente o Campeonato Paulista, então nós tínhamos a expectativa que a equipe poderia melhorar ainda mais, mas o trabalho foi interrompido pela desclassificação e na sequência já a necessidade de se montar uma nova equipe, né? É desafiante, mas vamos ser cuidadosos mais uma vez, né? Colocar toda a nossa capacidade como comissão técnica à disposição dos atletas, né? E o mais rápido possível reestabelecer, né, a identidade e esse futebol que chamou a atenção de todos, praticado pela Ferroviária.
Vaguinho, saindo um pouco do agradecimento dos torcedores, das mensagens dos torcedores, agradecer, agora é a gente que vai agradecer, né? Primeiro ao Vinícius, a agenda dele e também a diretoria da Ferroviária, a assessoria em nome do Jonathan, do Thiago, que está de férias, mas o Jonathan aí que está comandando com maestria a assessoria de imprensa, por nos disponibilizarem aí o professor hoje, Vinícius Munhoz, sim, aqui na Janela Esportiva. Tá certo, a gente agradece a presença do Vinícius Munhoz. Vinícius, parabéns pela campanha feita pela Ferroviária no Campeonato Paulista. A torcida espera, claro, e todos vocês também, que essa campanha se repita na Série D do Campeonato Brasileiro, que a Ferroviária possa alcançar o acesso com sucesso, com muito trabalho, mas também alcançando as vitórias necessárias para que a Ferroviária passe para a Série C do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado pela sua presença aqui, parabéns pela campanha no Paulistão e sucesso no Brasileiro. Vaguinho, eu agradeço, cara, a tua gentileza, as tuas palavras, assim como o Marquinho, que acabamos convivendo mais próximo no dia a dia do clube, né, Marquinho, e dizer que me sinto muito feliz por esse momento que a Ferroviária vive, né, podendo dar a minha parcela de contribuição. Hoje encontro um clube que me proporciona as melhores condições, né, para realizar o meu trabalho. Prova disso que renovamos, né, entendemos que o trabalho tem que ter a continuidade. Importante também estreitar essa parceria que nós temos também com vocês da imprensa, com o torcedor, que fazem parte também do dia a dia do clube. Dizer que estou sempre à disposição, né? Vocês sempre me tratam muito bem desde a minha chegada, e sempre for para tratar aí dos assuntos da Ferroviária, podem contar comigo. Às vezes a agenda é um pouco apertada, né? Mas sempre que há o convite, a gente tenta se fazer presente e sigo à disposição de vocês. Tá certo. Tem o destaque final aí, Marquinhos? Destaque final para a Ferroviária. Fala de alguma contratação da Ferroviária aí? Esse aventura aí, fala hoje. Eu sei de duas. O Vinícius vai falar, o Vinícius não é que ele vai falar que não, mas ele não vai confirmar. Cleiton Volante, que já foi campeão em cima da Ferroviária e vai ser campeão pela Ferroviária agora. Se ele estiver assistindo a gente, já guarda isso na sua cabeça. Ele vai ser campeão pela Ferroviária. E Daniel Volante devem ser mais 2 reforços aí da Ferroviária. O Cleiton, o Daniel a gente acompanhou de longe já o futebol dele, mas o Cleiton é bom de bola, hein? Vamos acompanhar, vamos torcer para que dê certo. Nós estamos colocando um ponto final na Janela Esportiva. Vamos voltar amanhã às 11 horas da manhã. Um grande abraço a você e tchau. Janela Esportiva, apoio cultural, Suco Prats, é da fruta para o copo. Lubrifique, há mais de 23 anos atendendo Araraquara e região. Droga Vem, faz bem. Vica Esporte, futebol e cidadania.